Questão 27. Um próton é acelerado a partir do repouso por um campo elétrico uniforme E ao longo da distância L, conforme indicado na figura. A seguir, o próton entra numa região do espaço onde há um campo magnético B uniforme ortogonal a E e com a direção perpendicular à figura e entrando na página. Como consequência da interação com o campo magnético, o próton percorre um arco circular de raio R. Todo sistema encontra-se em ambiente de vácuo. Se, no lugar do próton, a partícula acelerada a partir do repouso fosse um núcleo de hélio, partícula alfa, a trajetória circular na presença do campo magnético teria como valor mais próximo para seu raio. Aqui nós sabemos que a partícula alfa, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem uma massa 4 vezes maior que a do próton e uma carga 2 vezes maior também. Então, a partícula alfa tem massa igual a 4, carga igual a 2. O próton tem massa igual a 1, ou seja, uma unidade de massa atômica, e carga igual a 1, uma carga elementar. Ao serem jogados no campo elétrico, essas duas partículas vão acelerar em direção à placa negativa, ou seja, aceleram através da força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico E. A força resultante, portanto, aqui, desconsiderando quaisquer outras interações, é a força elétrica que atua sobre essas duas partículas. A força resultante, M vezes A, portanto, é igual a Q vezes E, onde Q vezes E é a força elétrica que o campo elétrico E exerce sobre cargas que ali são colocadas. Isolando a aceleração, nós temos que o módulo da aceleração das duas cargas é dado por Q vezes E sobre M. Portanto, a aceleração da partícula alfa, Q vezes E sobre M, como ela tem carga 2 vezes maior e massa 4 vezes maior que a do próton, nós podemos concluir que a aceleração da partícula alfa, por causa desses dois fatores em relação ao próton, ela terá metade da aceleração do próton. Ou seja, podemos escrever que a aceleração da partícula alfa, metade da aceleração do próton, ou seja, a aceleração do próton é o dobro da aceleração da partícula alfa. Colocando aqui em valores numéricos, para ficar mais simples de trabalhar matematicamente com as equações que vão surgir, podemos colocar que a aceleração do próton é 2 e a aceleração da partícula alfa é 1. Após saírem da região onde são aceleradas pelo campo elétrico, pela força elétrica, nós temos uma velocidade final atingida por essas duas partículas. Como elas percorrem um comprimento L dentro desse campo elétrico, com a aceleração já definida, podemos determinar a velocidade final de cada uma dessas partículas pela equação de Torricelli, onde v² é igual a vi ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Ou seja, v² é igual a 2A vezes L, já que a velocidade inicial de ambas as partículas é igual a zero quando elas são soltas dentro do campo elétrico. Colocando ali a expressão final da velocidade final na saída do campo elétrico, V igual a raiz de 2AL. Para o próton e para a partícula alfa, nós podemos reescrever essas velocidades colocando os valores de aceleração, que são 2 e 1. Então, para o próton, é raiz de 2 vezes 2 vezes L. Para ficar mais simples, a conta que vai surgir depois para avaliar os raios dessas duas partículas quando entrarem no campo magnético, nós podemos colocar L igual a 1. Ou seja, 2 raiz de L para L igual a 1, significa que para o próton a sua velocidade é 2. Para a velocidade da partícula alfa, que também é raiz de 2AL, colocando a aceleração igual a 1, é raiz de 2 vezes 1 vezes L, ou seja, raiz de 2 vezes L. Colocando também aqui, para facilidade de contas, L igual a 1, concluímos que a velocidade de saída do campo elétrico para a partícula alfa é igual a raiz de 2. Agora nós temos instrumentos dados para avaliar os raios das trajetórias que essas partículas vão fazer quando entrarem com essas velocidades no campo magnético.
Então, nós sabemos que no campo magnético, essas duas partículas entram com as velocidades agora definidas, v do próton igual a 2 e v da partícula alfa igual a raiz de 2. Para partículas lançadas perpendicularmente ao campo magnético, elas descrevem trajetórias circulares cujo raio é dado pela expressão mv sobre qb. Colocando agora para essas duas partículas na expressão do raio, massa e velocidade, obtemos que o raio do próton é m vezes 2 sobre qb, ou 2m sobre qb. O raio da partícula alfa, descrito nesse campo magnético, Ra, é igual a 4m vezes raiz de 2 sobre 2qb. Isso, simplificando, resulta em 2m raiz de 2 sobre qb. Ao fazer a relação entre o raio da partícula alfa e o raio do próton, nós obtemos que o raio do alfa sobre o raio do próton é igual a 2m raiz de 2 sobre qb sobre 2m sobre qb. Multiplicando a primeira fração pela segunda invertida, nós obtemos 2m raiz de 2 sobre qb vezes qb sobre 2m. Simplificando os termos dessa expressão, o que fica como a razão do raio da partícula alfa pelo raio do próton é a raiz de 2. Como raiz de 2 é 1,41, obtemos como resposta final a relação do raio da partícula alfa com o raio do próton é tal que o raio da partícula alfa é 1,41 vezes o raio do próton. Voltando às alternativas da questão, como o raio da partícula alfa é 1,41 vezes o raio do próton, onde no enunciado o raio do próton foi chamado de R, concluímos que o raio da partícula alfa é 1,41 R, o que nos dá como resposta a alternativa D.